Estamos nos estúdios do Instituto Nilson Fanini e hoje estamos recebendo a professora que é proprietária, diretora do SESD, Sonho Dourado, Creche Escola Sonho Dourado. E para começarmos essa entrevista, eu quero perguntar à senhora, professora, tá? Como é que está a questão das suas mensalidades em relação à sua escola? Nós estamos ainda nos desdobramentos da pandemia, né? Nós podemos dizer que nós temos algumas inadimplências controladas e algumas que, infelizmente, né, nós temos que buscar acordos, consciência dos pais, né, conscientização dos pais, mas elas ocorrem, como todo ano. E sempre dá para conversar, dá para negociar, não dá para negociar? Como que fica isso? No final do mês tem uma conta a ser paga, como fica isso? Em muitos casos a gente consegue, né? Quando a família realmente ela é amiga, ela é parceira, ela compreende que nós somos uma escola particular e que nós precisamos estar de mãos dadas realmente, porque nós temos contas, nós temos que pagar a folha, né? E várias outras contas que envolvem o universo da escola, os pais acabam conseguindo essa parceria e até mesmo desenvolvemos acordos, né? Mas, infelizmente, nós temos algumas realidades, né, por conta, inclusive, de uma lei, que faz com que os pais permaneçam até o final do ano e acabam, muitas vezes, evadindo, indo para outra escola e não efetuam um pagamento devido do que fica em aberto. Mas existe obrigação em dar documentação sem o pagamento? Exatamente, sim. E como sair disso? A busca são contratos, né, e confissões de dívidas, né, orientações jurídicas para que a gente possa desenvolver confissões de dívidas e antes da saída do aluno, o pai assinar o termo de confissão para que a gente possa garantir o recebimento daquele valor do serviço que foi prestado com excelência. A sua escola é onde? Na Vila da Penha. Telefone tem? Rio de Janeiro, tem sim. 21 9841 56724. Também o WhatsApp. Me diz uma coisa, qual é a faixa etária, qual é o segmento da educação que a senhora exerce? Desde o berçário até o 5º ano, com o Fundamental 1, nós temos o Fundamental 1 do 1º ao 5º ano, são alunos numa faixa etária de 10, 11 anos, e temos o ato autorizativo até o 9º ano. Mas espera, você está falando em inadimplência, como ter inadimplência de uma creche? Me explica isso, você não ensina alguma coisa? Para evadir, você não dá comida, você não dá banho, como é que vão embora sem pagar? Nos casos de creche, de cuidados integral, nós suspendemos os serviços. Após 30 dias, se não houver uma informação ou algum acordo, os serviços são suspensos. Isso nós estamos agindo de forma devida. Mas isso ocorre ou isso é sempre conversado com o pai? A família deve ser mais presente na área da creche, né? Nesse segmento de 0, por que você está rindo? Né? Sim, sim. Sim, então, porque eu fiquei admirado. Como que vai dar documentação para a criança? Não deve ser isso. Mas, de qualquer forma, eu estou lhe fazendo uma pergunta. Também há pessoas que saem sem pagar? Sim, infelizmente sim. Infelizmente, isso vai muito do caráter, né? Sim. É muito do caráter da própria família, né, dos valores, porque assim, quando a gente está numa escola, a gente está prestando serviços educacionais. Não é só vou tomar conta. E mesmo se estivesse tomando conta, são serviços, né? Como tem a parte dos cuidados, o que nós podemos é suspender os cuidados, a alimentação, né? Mas com todo cuidado. Ou seja, se no caso o responsável passou de 10 dias e não efetuou o pagamento, nós não identificamos o pagamento, nós temos que fazer contato com essa família para lembrar que houve uma mensalidade vencida. Após esse contato, se não houve nenhum tipo de manifestação da família, a gente faz uma notificação escrita para que a gente possa ter até mesmo um respaldo. Após 20 dias, a gente notifica novamente. Com 30 dias, a gente informa que estamos suspendendo os serviços. Me diga uma coisa, essa sua faixa etária, a sua atua em quê? O que é feito dentro de uma creche? Só cuidado, banho, comida? Não, cuidados. Então, fala para o nosso telespectador. Os cuidados envolvem banho, alimentação,
cuidados mesmo de olhar para a criança não se machucar, a soneca. E dentro desse ambiente, que é um ambiente pedagógico, não é um depósito de crianças, nós temos atividades bem lúdicas, como contação de história, musicalização infantil, nós temos atividades extras, como judô, balé, capoeira. Temos diversas atividades dentro do universo escolar para trazer essa alegria da criança de estar lá, né? Porque muitas das vezes são 12 horas que a criança fica no espaço. Então tem que ser um espaço prazeroso, tem educação ambiental, tem atividades psicomotoras, tem inglês. Então, assim, nós temos uma organização, grades de horário, tanto para a parte da creche, do integral, quanto para a parte da escolaridade. A escola precisa estar em um funcionamento dinâmico, tudo com viés pedagógico. Quando acontece de datas específicas, como dia de pai, dia da árvore, dia de mãe, 7 de setembro, isso funciona também para essas crianças? Exatamente, funciona. Nós temos os projetos que nós encaixamos dentro do calendário e fazemos esse projeto desenvolver a partir de uma data, que é o início dela, o start, que ela culmina na própria data dentro do calendário, ou seja, dia 8 de março, dia da mulher, vai acontecer no dia 8 de março, dia da mulher. E a família se entrosa, ela faz parte disso? Sim, nós fazemos questão da família participar dos nossos projetos, até porque sem a família, como que a gente vai alcançar o nosso maior objetivo, que é envolver a criança e a família no espaço escolar. Então a senhora está me dizendo uma coisa muito interessante, que eu diria assim, é difícil um pai, tá, ou um avô não ir ver essa criança num dia, por exemplo, da árvore, que ele sai de árvore, é isso? A ideia é fazer com que seja bem lúdico, bem feliz, bem alegre. A ideia é essa, né? Que a criança ela entre nesse universo do imaginário, que ela compreenda o conhecimento, né? Que nós vamos buscar transferir, passar para essa criança, trocar com essa criança através do lúdico, porque a criança ela gosta. Quanto mais fantasia, quanto mais mundo da imaginação, quanto mais alegria, quanto mais afeto tiver nas atividades, a criança consegue absorver mais e mais os conteúdos que são passados. A senhora disse que vai até 5 e 11, que é pré-escola. Quando se fala em pré-escola, significa pré-alfabetização? Sim, já é uma preparação para a alfabetização. Na verdade, a gente começa a preparação da alfabetização desde a ter infância, né? Desde ali do berçário, você já tá trazendo a linguagem para a criança através da música, através da contação de história. Então, ela está entrando num processo de alfabetização que ela se consolida ali no primeiro ano, mas ela continua, né? Até o ensino fundamental, nós continuamos trabalhando, sim, até mesmo com a produção de texto e assim vamos. A gente está sempre se alfabetizando. Qual é a sua maior preocupação em relação a essas faixas etárias que a senhora hoje exerce como escola? Os valores. Os valores familiares, né? A fé das crianças, acreditarem que eles são capazes, a fé na família, os valores que muitas vezes a gente tem deixado socialmente para trás, como o respeito, o amor ao próximo, a união. Nessa faixa etária da educação infantil até o Fundamental 1, é o momento que a gente está formando a personalidade da criança, o momento que a gente está contribuindo para o caráter, os valores que ela vai levar para a vida. Então, tudo que é registrado na caixinha de lembrança, na caixinha de memória da criança, seja no lar, seja na escola, ela vai carregar para a vida o que é certo, o que é errado. Então, eu acredito que esse seja um dos maiores legados. Claro que nós temos uma missão de deixar o conhecimento, né, para eles, o que se passa, obviamente, do português, a matemática, a geografia, a história, mas antes deles exercerem qualquer profissão, eles são gente, né, eles são pessoas, e são eles que nós vamos preparar para entregar para a sociedade, né, para levar para a sociedade. Então, nós temos que fazer essa real consolidação dos valores. Eu ouvi a senhora dizer agora, tá, que formação, preparo, e eu me pergunto, a escola tem toda essa responsabilidade? Onde fica a família nisso? Então, a família é a primeira instituição, né? A família é a base, ela é o alicerce, é dela que vem
né, as maiores informações de valores. Muitas vezes nós somos a segunda ou a terceira instituição que essa criança tem contato. E se a gente não tiver essa parceria e essa afirmação, essa confirmação do que a gente trabalha na escola, a gente não consegue muito. Na verdade, o que deveria, muitas das vezes, partir da família, as crianças acabam encontrando hoje, no contexto social que a gente vive, na escola. Mas, assim, nós temos muitas famílias que ainda conseguem transmitir isso com seriedade, com parceria, juntamente com a escola, né, para que a gente possa amarrar, né, os nossos objetivos de valores, daquilo que a gente acredita quanto sociedade e quanto família mesmo, família. Eu acredito que o que existe na casa é inviolável, né? É a família, ali é o seio, é tudo que a criança aprende como mais valioso. Quando chega pra gente, a criança já tem uma informação. E o que a gente precisa é consolidar aquilo que aconteceu lá, que iniciou lá. Então, quanto mais próximo a gente estiver da família, ou na verdade, quanto mais a família se aproximar da gente, que eu acho que é a maior vertente, e seria a melhor coisa, não a gente ter que somente buscar a família. Quando a família realmente ela se aproxima, a gente consegue, com muito sucesso, com muita eficácia, alcançar tanto a parte dos valores, todos os critérios de aprendizado que a gente precisa com a criança. Então, a senhora está me diferentes áreas de inteligência. Então, a senhora está me dizendo que, ainda que existam problemas no seio familiar, se elas forem divididas ou repartidas com a escola, essa união de escola e família faz com que a criança seja beneficiada para o melhor. Com certeza, dá muito certo. Então, eu vou propor à senhora, como educadora, como proprietária do SESD, que é o Sonho Dourado, Creche Escola Sonho Dourado, que use os 2 minutos e meio final para entregar a mensagem que a senhora desejar, como escola, como alguém que é braço do Estado e que propõe para esses segmentos a educação. Fique à vontade. Eu gostaria de mandar, assim, um recado, mais que um recado, né, fazer um apelo para as famílias. Você que tem seu filho que ainda está em idade escolar, né, ou que está iniciando a idade escolar, mesmo que esteja na pré-escola, no maternal, e também fica para aquele que está nos anos finais, né, digamos assim, no ensino médio. Participe da vida escolar do seu filho, seja presente, ouça a escola. Se você tiver qualquer tipo de situação que não foi legal, que você não concorda, ou até mesmo que você possa entender como um problema, procure a escola. Converse, faça o diálogo a melhor via de comunicação e de esclarecimento, até mesmo uma estratégia para que você possa tanto ajudar a gente que está do lado de cá, os profissionais, a contribuírem na educação dos seus filhos. Eu acredito que se a gente conseguir se aproximar, nós resolveremos muitos problemas sociais. O principal é que você, que é mãe, que é pai, que é avó, que é madrinha, que é presente ali na vida da criança, não deixe não deixe a criança seguir sozinha essa vida acadêmica. Seja tanto na parte das notas, mas também na parte do comportamento. Na parte que a gente precisa estar ali lado a lado com a criança, com o adolescente. Esteja atento ao celular, esteja atento às amizades, esteja atento ao que está acontecendo em casa, na escola e na rua. Isso fará com certeza toda a diferença nos próximos anos. E um pedido que eu vou deixar para as famílias: desliguem o celular, valorizem o tempo que vocês têm com os filhos de vocês, valorizem os finais de semana e os feriados que vocês têm com as crianças de vocês, com os adolescentes. Deixem o maior legado, a presença de vocês, o amor, o afeto. Não há nada que possa pagar isso. Acabamos de entrevistar a professora Luísa Costa, diretora do SESD, Creche Escola Sonho Dourado, na Vila da Penha. Telefone, professora? 21 9841 56724. Também é o WhatsApp. E o Instagram é Creche Escola Sonho Dourado.
A nossa oração do Instituto Nilson Fanini é que Deus abençoe a sua família.